Então, olha só, nessa aula de agora, eu quero dar um toque para vocês de uma coisa que vocês sempre vivem perguntando para mim no meu Instagram. E isso é legal porque eu vou conseguir ajudar vocês no sentido de estar sempre escalando, aumentando as vendas, que é o que sempre me pedem, tá? E aí, nesse vídeo de hoje, eu quero falar com vocês sobre isso daqui, ó. Sobre entrevista, tá? Por quê? Eu sempre falo do poder da entrevista dentro do seu atendimento, dentro da sua farmácia. E quando você faz uma entrevista muito forte, a possibilidade de você estar escalando, de aumentando as suas vendas, de aumentar a sua venda é sempre maior, porque você cria uma conexão com o seu cliente. E aí é legal que lá no nosso Instagram, que é Eu Balconista Oficial, vou deixar o link aqui para vocês. Para quem não me segue, clica aqui e vai para lá que eu também solto várias dicas lá o tempo todo para a fim de ajudar. Mas aqui falando da entrevista, eu quero que vocês entendam o poder que essa entrevista pode trazer. E o primeiro passo que isso vai ajudar vocês é vocês entenderem que toda vez que o seu cliente entra dentro da sua farmácia, ele ainda não é o seu cliente, ele é um potencial comprador, tá? Porque todo mundo já pensa que potencial. Porque todo mundo pensa que quando esse cara entra ou essa moça entra dentro da sua farmácia, você de cara já vendeu para ela. E não é assim que funciona sempre, tá bom? Ele é um potencial comprador. E aí é legal que existe um caminho para você poder chegar na entrevista. Primeiro você tem que entender que existe uma pré-venda, que é quando esse rapaz, essa moça está chegando na sua farmácia. A venda em si, que aí vai fazer parte dessa entrevista, e depois um pós-venda, que é para você conseguir fazer vendas futuras para esse cliente, é onde eu julgo que é até muito mais importante do que aquele primeiro contato, porque você mantém um vínculo com aquele cliente. Então, tendo isso em vista, eu quero que você me diga aqui se você entende sobre pré-venda. Se você não entende ainda, eu quero que você deixe nos comentários para mim sobre pré-venda, a venda e a pós-venda. Porque se você não entende ainda, você vai entender porque eu faria alguns vídeos para você sobre esses três aspectos aqui, sempre de um jeito muito direto, que é justamente para você botar em prática a todo momento, tá bom? Então deixa seu comentário aqui nesse vídeo, que eu vou estar com certeza melhorando e gravando outros vídeos mais para você estar aprendendo ali. Pois bem, aqui como eu vou falar da entrevista, a gente já chegou na hora da venda, tá? E esse cara que está vindo aqui na minha farmácia, eu vou colocar um caso real aqui para que você entenda, ele já está com os sintomas no qual a lesão dele gerou, né? E aí nesse caso, eu também já tenho o nome do meu cliente, porque chamar a pessoa pelo nome é sempre um método que eu peço para que você utilize sempre, porque assim você vai gerar conexão com essa pessoa e essa pessoa vai estar cada vez mais próxima de você. Então aqui, quando vai acontecer a entrevista, eu já julgo que você já conhece o teu cliente pelo nome e você já está chamando esse cliente pelo nome. Então isso é muito importante, tá? Então eu vou colocar até uma estrelinha aqui para que você sempre, a primeira coisa que você faça é atender ou chamar essa pessoa pelo nome, beleza? Isso é uma coisa muito importante. A partir daí, nós faremos aqui o que a gente chama de entrevista, que é entender quais foram os sintomas, o que chegou, o que levou essa pessoa a ir na sua farmácia com uma receita médica para que ela pudesse tomar aquela medicação. Só que às vezes, lá no atendimento do médico, o médico faz uma indicação e ele pode ser que ele não escute o cliente, o paciente totalmente, tá? E isso a gente pode fazer lá dentro do estabelecimento, porque assim a gente vai aumentar a nossa autoridade e a gente vai conseguir ajudar essa pessoa ainda melhor. Então eu peço sempre que essa conexão seja gerada para que você faça essas vendas cada vez maiores. Tudo isso pensando no bem do seu cliente, tá? Mas também nessa venda para você conseguir fazer vendas maiores a todo momento. Sendo assim, nós faremos algumas perguntas. E é importante que essas perguntas, tá, que a gente vai fazer a entrevista aqui, elas não são perguntas que vão ser sempre iguais, não, tá? Elas sempre irão modificar, mas serão sempre para o mesmo sentido. Por exemplo, vamos supor que esse cliente chega com uma dor de garganta, uma infecção de garganta e o médico já passou para ele lá um antibiótico. Quando ele chega na sua farmácia, as perguntas são feitas direcionadas para essa infecção de garganta. No caso que eu vou trazer aqui para vocês, foi um rapaz que
estava jogando bola e machucou. E aí eu vou trazer essa situação para vocês conseguirem fazer essa entrevista. E aí, deixa o likezinho aqui no canal também, porque eu vou entender que vocês estão precisando de mais vídeos. E aí eu vou trazendo casos de mais vídeo a cada momento, tá bom? Isso é legal também, que deixa o like e compartilha para o teu amigo, para o teu colega que faz farmácia, que trabalha em farmácia, que estuda farmácia, para que ele consiga ir melhorando também, beleza? Logo em seguida que esse rapaz chegou e ele já está com uma receita do médico, você precisa verificar quais esses sintomas no qual levou ele ao médico, beleza? Só que é importante, pessoal, eu quero que você tenha muita atenção nessa parte aqui, ó, de ouvir o cliente, tá? Essa parte de ouvir o cliente, ela é muito importante e nem todos os balconistas ou farmacêuticos, eles têm esse timezinho, essa atenção de querer ouvir o cliente para entender o que realmente está passando, beleza? Nesse caso do meu cliente aqui, e aí a gente já indo para o caso, né? Para o caso da nossa entrevista, é importante que meu cliente foi jogar bola, né? Eu não lembro o dia exatamente, mas ele houve uma distensão muscular e por esse motivo ele foi ao médico. Nessa distensão ele estava correndo e o outro jogador bateu com o joelho na coxa dele. E ali gerou um desconforto no músculo. O médico fez alguns raio-x ou ressonância, eu não lembro bem, mas ele fez um exame clínico com certeza. E aí o médico passou lá para ele o medicamento Tandrilax. A primeira coisa que a gente entende aqui, e aí que você precisa entender é que você pode vender o Tandrilax mesmo, tá? E aí eu já vou colocar um pouco da medicação aqui para você, ó. Você pode colocar o Tandrilax, isso é importante porque você já vai aprender mais de um medicamento aqui nesse vídeo que eu estou fazendo para vocês. Por quê? O Tandrilax, ele é um medicamento ético de referência, tá? O que quer dizer isso aqui, Abraão? Ele é ético de referência, ou seja, ele não vai te dar uma rentabilidade tão alta, ou seja, ele não te dá uma comissão. Para quem é farmacêutico ou balconista que está ali diretamente ligado, essas vendas elas precisam ser feitas a todo momento para ela trazer um pouco de retorno financeiro. É assim que o salário vai conseguir atingir alguns valores, você vai conseguir chegar também em algumas metas que essa meta vai acontecer. E aqui nesse caso, a gente precisa entender que esse medicamento é um de referência, mas o médico também poderia estar passando um remédio que chama Mioflex. Tá? E aí é legal que você já vai entender o Mioflex e existe um outro também que é o Bezerol, que é muito antigo no mercado também. Vou colocar aqui, ó, Bezerol, tá? Esses três medicamentos aqui no mercado eles são conhecidos como ético referência, não porque foram os primeiros a ser criados, mas sim porque hoje você não consegue comprar esses medicamentos em preços dissimilares, ou seja, a sua lucratividade ela é diminuída. E a primeira coisa que a gente vai entender aqui sobre esses medicamentos é que ele possui uma função, né? Aqui no caso vai ser diclofenaco sódio, beleza? Aí ele vai vir paracetamol, aí aqui vai vir também o carisoprodol, e o cafeína, tá? E para você fazer essa venda bem feita, é importante que você entenda sobre essas quatro fórmulas. E aí eu vou deixar até uma chavinha aqui, que é, se você quer virar essa chavinha e aprender sobre esse medicamento, como que funciona no mercado, como que você vai fazer essa indicação, essa substituição no mercado, e você precisa aprender essas três fórmulas, a nossa matrícula, a nossa turma está aberta. Então aqui embaixo eu vou deixar um link também que você pode entrar para o meu método, que é o método Proclerc, que é o método que você aprende a se destacar no mercado de trabalho, dentro especificamente de farmácias e drogarias. Ou se você está assistindo esse vídeo aqui e conhece alguém que quer trabalhar em farmácia, ou que já trabalha, mas conhece pouco e quer aprender essas técnicas, você envia esse link para ela, envia esse vídeo, que com certeza vai ajudar ela demais. Ela entra imediatamente e já recebe um passo a passo todo com o meu acompanhamento. Então essa pessoa vai se destacar. Por quê? Aqui dentro da farmácia tudo funciona como uma engrenagem, tá? É assim que eu ensino no meu método. Então quando a gente vai para o diclofenaco sódico aqui, a gente também está falando de um medicamento mais antigo, que é o Voltaren. Olha que top isso. Então aqui você já tinha aprendido, ó, 3 medicamentos, mas aqui você aprendeu também sobre o Voltaren.
E você vai aprender uma infinidade de similares, que é do diclofenaco sódico, beleza? Quando a gente vai para a segunda fórmula aqui, a gente está falando também do medicamento que é o Tilenol. Olha que top. Então aqui, quando a gente pensa em paracetamol, é o primeiro medicamento que vem na nossa cabeça, que é o Tilenol. Consequentemente, você vai aprender todos os outros medicamentos que o Tilenol pode te proporcionar, que são os similares dele. O Carisoprodol é um relaxante muscular, tá? Então você vai aprender também alguns relaxantes musculares no mercado. E a cafeína, que tem a função de vasoconstritora, beleza? O que é legal aqui? É que para cada um desses aqui a gente tem uns similares. Aqui ele é um anti-inflamatório. Se ele é anti-inflamatório, ele vai servir para inflamação. E o paracetamol, ele é um analgésico e antitérmico, ele serve para dor e febre. Então aqui você já determinou para que o medicamento serve, por que o médico passou esses medicamentos, né? Porque ele tem a função anti-inflamatória, porque ele contém um analgésico antitérmico, então a dor, a febre, se esse cara por acaso tiver sintomas de febre, relaxante muscular, porque teve uma distorção muscular, né? E aí esse relaxante muscular vai fazer essa questão de relaxamento muscular ali, e vasoconstritora diminui a dilatação dos vasos. Aqui você está aprendendo 3 medicamentos, porque vamos supor que você está nessa farmácia e essa farmácia não tem o Tandrilax. Como que funciona no mercado? Se você não tem um Tandrilax, você pode ter o Mioflex, que pode ter o Bezerol. E se você não tem nenhum desses 3, que pode acontecer, dependendo da farmácia onde você esteja, qual local da região que você esteja, pode ser que você tenha uma infinidade de similares. E aí esses similares aqui, por exemplo, a gente pode colocar aqui, ó, a gente pode colocar o Torcilax, tá? A gente pode colocar o Tandriflan. A gente pode colocar o Infralax. E a gente pode colocar vários outros, porque eles contêm as mesmas fórmulas e a mesma indicação, a mesma miligrama. Então isso é importante. E então esse passo a passo que o método ProClerc faz com você, ele faz você ser uma autoridade dentro da farmácia, porque ele te ensina para que servem essas fórmulas e te ensina a fazer essa substituição. Tendo em vista que quando você vende aqui o Tandrilax, o Mioflex, o Bezerol, a sua rentabilidade é muito pouca, porque eles não pagam comissão. Beleza? Mas nesse caso aqui você já consegue fazer a substituição e conseguir agregar o valor aí. Esses dois talvez vocês não conheçam tanto, mas dificilmente você vai conhecer uma pessoa que não sabe o que é Torcilax, que não pode não entender para que servem, né? Mas pode ser que já tenham comprado para alguém nessa farmácia aí, em alguma farmácia aí. O que é importante? Tendo em vista que você já sabe para que o cliente utilizou, o médico colocou assim, ó. A posologia dele, né? O médico colocou assim, ó, posologia. Tomar um comprimido de 8 horas por 5 dias. Tá? Só que no meu cliente aqui, ele passou por 8 horas por 5 dias e deu um atestado para o meu cliente. Esse atestado do médico dizia que ele tinha que ficar afastado das atividades por 3 dias, beleza? E o meu cliente, ele não queria ficar afastado porque, na verdade, ele não podia, por algumas metas que ele tinha que bater e tal. Então ele me perguntou, né? Ele me relatou essa questão que tinha que trabalhar mesmo assim. Eu formei para ele que a questão do descanso, do repouso era importante. Mesmo assim, ele me pediu para que se eu tivesse algum outro medicamento para ajudar nessa questão. E aqui, essa entrevista é muito legal, porque eu preciso entender o que esse cara passou para que eu consiga colocar alguns produtos que ele possa trazer a melhora para o cliente. Por quê? Esse aqui eu não posso substituir para outro medicamento a não ser ele mesmo, porque a gente tem que respeitar o que vem numa receita médica, beleza? Só que ele me perguntou se a gente poderia ter outros produtos, então eu perguntei onde era a lesão, ele me falou que era na coxa, que estava um pouco inchada, e aí depois eu olhei, realmente estava inchada, estava meio avermelhado, mas não tinha corte. Ou seja, aqui dá pra gente fazer algumas coisas que é possível dentro da farmácia. E aí eu mostrei para ele, além disso, ele me relatou que estava com dor, a gente foi lá e colocou um outro analgésico que são livres no mercado, tá? Analgésicos. Abraão, mas aqui já não tem um analgésico? Tem um analgésico aqui. Só que pode ter um outro analgésico que vai ajudar o paracetamol a ter um efeito ainda melhor. E aí a gente indicou para ele.
Por isso que o método é importante, tá? O método Procare, que vai te ensinar outros analgésicos também para você conseguir fazer vendas ainda maiores. Esse passo a passo é muito interessante. E aqui eu coloquei também alguma pomada para ele. Na verdade, lá a gente colocou uma pomada e colocamos também um aerosol. Por quê? A pomada ele falou que ia pedir para a esposa dele aplicar, né? E o aerosol ele queria já para depois que ele fosse para uma outra pelada. Então olha que legal, ele queria para colocar na bolsa dele. E a gente tem vários aerosóis dentro de uma farmácia que você consegue vender, que são livres totalmente e que vai trazer um bem muito bom para o seu cliente. Tendo em vista que alguns aerosóis eles têm um poder até de compressa, tá? Porque ele tem uma função gelada ali. E o que é legal também, além da pomada ou géis, né? Vou botar aqui para vocês, ó. Vocês podem estar vendendo. Aqui também a gente pode colocar também uma bolsa para fazer a compressa. Então vou botar aqui, ó, compressa. Tá? Por quê? Porque aqui você está vendo a possibilidade que você tem quando você faz uma entrevista, quando você vê que seu cliente quer melhorar e você precisa ajudar ele está te trazendo várias possibilidades que você possa fazer. E aí vamos dizer assim, Abraão, o meu cliente ele não tem febre. Por que que está com paracetamol? Porque o paracetamol ele tem a função analgésica e antitérmica, mesmo que ele não tenha febre, mas vai ajudar na questão dele. Se ele por acaso tivesse febre, já ia resolver a febre dele? A gente não sabe se ia resolver totalmente, mas ia ajudar porque a gente tem o paracetamol, né? Aqui ele é uma dosagem muito baixa de paracetamol. Então se essa pessoa tivesse com uma febre muito agressiva, talvez ia diminuir, mas não ia passar. Mas aí já é outros 500, já não é mais com a gente. O importante é você entender para que esse medicamento serve, para que essas fórmulas servem, entendeu? E aí, essa possibilidade que você pode fazer. Ou seja, o seu cliente veio na loja comprar uma medicação e através da entrevista que você fez com ele, você pode fazer outras vendas aqui, ó. Então, olha que massa, você pode vender um analgésico, alguma pomada, um aerosol, uma bolsa térmica. Em alguns casos aqui, se você vende alguma bandagem, por exemplo, você poderia colocar uma atadura se fosse necessário lá, e aí a sua entrevista vai mostrar se realmente ele precisa disso. A gente trabalha com alguns géis naturais também, né, que justamente podem aliviar essa questão da dor que esse cara está sentindo. Além do que é importante você agregar bastante informação nesse atendimento. Como é que são essas informações, Abraão? Essas informações elas podem ser da seguinte maneira, hein? Elas podem ser de seguinte maneira. Pode ser informação do produto em si. E aí aqui eu estou te dando ferramentas para que você entenda sobre o produto, para você fazer essa venda muito melhor ainda, tá? Como consequência, você pode também mostrar informações de como tomar o produto, beleza? A gente pode colocar aqui informações, então, olha só, da posologia, de como tomar. A gente pode colocar das contraindicações, beleza? Tendo em vista que esse medicamento ele existe com 15, com 30 comprimidos. Abraão, caso eu tome esse medicamento por 5 dias, vai restar muito comprimido lá na minha casa. Para que eu posso utilizar esse medicamento também? Então você vai aprender as indicações do produto, né? Porque afinal, se esse cara comprar uma caixa com 15, se ele vai tomar um comprimido de 8 horas, ele vai usar 3 e 5, 15. Ele vai utilizar 15 comprimidos, mas a caixa existe com 15 e com 30. Se ele levou uma caixa com 30 comprimidos, ele tem que saber para que ele vai utilizar esse medicamento na próxima vez. E aí você aprende as indicações. Então, por isso que o método é tão importante, tá bom? E além disso, você tem que ter informações suficientes para você conseguir agregar valor, né? Agregar valor vai ser o quê? Se a receita veio com um ético, você conseguir substituir pelos similares dele que você trabalha naquela farmácia. E aí você precisa aprender alguns no mercado e eu te dou isso também no método, então isso é importante, tá? Então, para você se tornar referência nesse tipo de atendimento, basta você ter muita atenção nessa questão. Então, aqui na entrevista, só para a gente finalizar, eu perguntei para quem que era o medicamento, né? Vou botar aqui, ó, para quem. Aqui é importante você perguntar a idade, porque a gente tem que saber se o médico passou esse medicamento para a idade certa. Quantos dias essa pessoa está com dor?
porque em alguns casos não vai ter medicamento nenhum que vai ajudar esse cara, é melhor que ele retorne ao médico para ele poder entender os sintomas. Quais são os sintomas que esse cara apresenta? Porque tem alguns sintomas que depois que você conhece o produto, o medicamento ele não vai te ensinar para que depois que você aprendeu o produto, você já sabe para que ele serve. Mas vamos supor que seu cliente está vindo comprar um medicamento que não é a indicação. Então você precisa conhecer para falar, não, esse medicamento não funciona. Ou esse medicamento funciona assim e por que funciona. Você precisa gerar essa conexão com o teu cliente. Então, para quem, a idade, quantos dias sem, quais são os sintomas, se a pessoa tem alergia ao medicamento, por quê? Se ela tem alergia, a gente está falando de um medicamento que tem 4 fórmulas, então a gente precisa mostrar para esse cara se ele tem alergia a alguma dessas fórmulas aqui, porque é aquele ditado, né? O que difere do veneno para um medicamento é só exatamente a dose. Então, dependendo da dose pode trazer algumas questões. Você conhecendo as contraindicações, você pode passar autoridade para esse cara e perguntar se ele tem algum problema na questão da alergia, se ele tem gastrite, se ele tem úlcera, se ele tem problema hepático, problema cardíaco, porque esses medicamentos podem causar certas alterações. Então a entrevista ela vai muito nesse caso aqui, ó, para quem, a idade, quantos dias de lesão, sintomas, o que aconteceu. E ela não segue um padrão, mas todas levam para um mesmo sentido, para você identificar o que o cliente vai tomar, por que o médico passou, porque serve até como fase de uma validação, né? Vamos supor que o médico não tenha perguntado lá no consultório, você perguntou aqui, então esse cara ele está sabendo tudo sobre o medicamento. Ou se ele não sabe nada sobre o medicamento, se o médico não perguntou se ele tinha algum problema hepático, renal, cardíaco, gástrico, então você está mostrando para ele que esse medicamento pode dar, então ele já vai tomar o medicamento sabendo. Ou na verdade ele tem alergia de alguma fórmula e também o médico esqueceu de perguntar, que pode acontecer, às vezes um dia muito agitado, enfim. Você pode mostrar para ele que ele não pode tomar porque ele tem alergia a esse tipo de medicamento, beleza? Então essa é a dica de hoje. Eu queria mostrar para vocês o poder da entrevista, né? Uma entrevista bem feita, ela pode gerar um bem danado nas suas vendas, porque o cara veio comprar um medicamento e acabou levando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 medicamentos a mais, além do que ele já está dentro do seu estabelecimento. Antes ele era um possível comprador, agora ele já está comprando, a sua autoridade já foi aumentada e você já está fazendo vendas maiores para esse cara. Só que ele já está dentro do seu estabelecimento, então você tem várias coisas dentro da loja para mostrar, promoções, produtos, né, de higiene, de cuidado, né? Nesse caso era um homem, então tem Presto Barba, tem preservativo, tem hidratante, tem shampoo, tem condicionador, tem perfumes, tem uma série de coisas que você pode estar mostrando para o teu cliente para que você consiga fazer vendas maiores. Então não é questão de empurra-terapia, é de cuidar do teu cliente, mostrar possíveis coisas que podem melhorar ainda mais a função ali desse medicamento e trazer um bem ainda maior. Nesse caso aqui é legal porque no meu pós-venda, que eu vou mostrar para vocês, e aí é legal que se você não sabe nada sobre pós-venda, eu quero que você deixe também um comentário para mim, dizendo, eu quero aprender sobre pós-venda, porque no meu pós-venda eu pude ver, o nome dele é Ronildo, tá gente? Vou botar aqui o nome até do cliente, porque no meu caso aqui do Ronildo, eu fiz uma pós-venda com ele, né? Porque eu queria saber se os medicamentos que ele levou, que o médico passou, melhorou e ainda se os medicamentos que eu ajudei ele levar aqui, se trouxe um bem para ele. E foi muito positivo, porque no dia seguinte ele já conseguiu fazer os afazeres dele lá, ele disse que sentiu uma melhora muito boa, não sentiu dor nenhuma mais, ou seja, eu girei uma conexão, eu trouxe o bem para esse cara, ele está bem e a minha autoridade está aumentada com ele. Então sempre que ele precisar de um medicamento, ele vai lembrar do Abraão. Não, eu vou comprar com o Abraão porque ele consegue me passar todas as informações que são necessárias e eu já estou confiando nele. Então isso é muito importante. Então pega essa dica, coloca em prática aí tudo isso que eu mostrei para vocês, que vai fazer muita coisa para vocês. E dá para fazer isso com todas as vendas possíveis, tá? E aí eu posso te ensinar isso com o método Proclerc. Se você não é aluno ainda, eu vou deixar um linkzinho aqui com a plataforma.
você entra, se inscreve, imediatamente eu recebo desse outro lado aqui e a gente faz o nosso primeiro contato. Eu vou entender qual que é a sua dificuldade, se é indicação, se é substituição, se é agregar valor, se é a tua autoridade que não está aumentada, se você não sabe vender ainda. Tudo isso eu te mostro. Abraão, mas eu sou novo, eu não estou dentro do mercado, eu também te ajudo. E se você é um farmacêutico que também não conhece ainda sobre o mercado de trabalho, sobre medicamento, eu também ajudo você, tá bom? Só vim para o Método Proclerc que eu vou te ajudar. Boas vendas para você e até a próxima aula.